As telas do mundo todo estão tomadas por imagens de drones cortando o céu, com o som dessas sirenes antimísseis, tomadas por manchetes, falam de um confronto direto entre o Irã e Israel, não é? Mas por debaixo dessas camadas visíveis, tem uma outra palavra que você já deve ter ouvido aí, que constantemente é sussurrada, que entra aí implícita em toda essa discussão, que é a seguinte: o Irã é xiita. O que isso significa para além do senso comum? O que se esconde por trás dessa palavra xiita que ecoa aí com tanto peso no tabuleiro geopolítico mundial? Será que a gente está de fato assistindo a um capítulo de uma guerra santa ancestral? Ou será que a religião aqui é algo muito mais complexo? Como se fosse uma gramática, como se fosse um roteiro, como se fosse uma fonte de símbolos e discursos poderosos que são mobilizados e apropriados por uma luta que, na sua essência, talvez possa nem ser sobre Deus. Essa é a questão que vai nos mover nesse vídeo, e para desvendá-la, obviamente, a gente precisa dar um passo para trás do barulho dessas explosões da guerra atual para escutar os seus ecos ali na história dessas tradições religiosas. Para mergulhar fundo nas águas do fenômeno religioso e compreender como ele molda e como ele é moldado pela experiência humana. Eu sou Paulo Henrique Lopes, doutor em Ciência da Religião. Se você está aqui é porque você não está procurando respostas fáceis. Já se inscreva aqui no canal, deixa seu like e, claro, considere se tornar um membro do Instituto Numinário, porque se tornando membro você apoia a continuidade desse trabalho revolucionário no Brasil e, obviamente, tem acesso a conteúdos e cursos exclusivos. Para entender o xiismo, a gente precisa viajar um pouquinho no tempo. E não estou falando um pouco não é para o Irã de 2024, do ano passado, não. Mas lá para a Península Arábica do século VII, para o momento exato da morte do profeta Muhammad, aquele que fundou o Islã. A comunidade, inclusive, que ele fundou naquele contexto, que deu origem ao Islã, a Umma, com a sua morte se viu diante de uma questão fundamental. Quem é que vai liderar agora essa comunidade daqui para frente? Quem é que vai herdar o manto do profeta Muhammad? E é aqui que as cartas começam a se mover, a se embaralhar, criando espaços que inclusive dará origem aos dois grandes ramos do Islã que a gente vê hoje em dia. De um lado, a gente teve um grupo que defendia que o sucessor do profeta Muhammad deveria ser escolhido por consenso entre os membros mais respeitados da comunidade, da Umma. E para isso eles deviam se basear na competência, na experiência política e espiritual ali. Aí desse grupo é o que a gente conhece hoje como sendo o Islã sunita, que representa, inclusive, a vasta maioria dos muçulmanos no mundo hoje em dia. O primeiro líder, por exemplo, escolhido por essa via sunita foi Abu Bakr, que foi um dos companheiros mais próximos lá do profeta Muhammad enquanto ele estava vivo. Aí, do outro lado, tinha um grupo minoritário que acreditava e defendia que a liderança não era uma questão só política, mas de sangue e de espírito. Para esse grupo, o profeta havia designado o seu primo, o seu genro, Ali ibn Abi Talib, como o seu sucessor. E os que formavam o Shia Ali, o partido, o grupo de Ali que defendiam Ali, o genro, passaram a ser conhecidos então como xiitas. Então a gente tem os sunitas e agora os xiitas. Para a perspectiva xiita, aquele que deveria suceder o profeta Muhammad não tratava apenas de administrar a comunidade. Ele ia precisar herdar toda uma sabedoria espiritual, toda uma capacidade de interpretar as dimensões mais profundas da revelação do Alcorão. Então, o líder, que é conhecido como imã, não deveria ser apenas um governante.
no sentido secular do termo. Ele deveria ser um guia espiritual, ele deveria ser dotado de uma inspiração divina especial. Uma figura quase sagrada mesmo, entendem? Então essas diferentes, que podem parecer sutis agora para nós, é abissal. Deu origem a 2 troncos, 2 ramos aí dessa árvore no Islã. Ela inclusive redefine a autoridade, a espiritualidade e a própria história dessa tradição religiosa. Porque essa história, a partir dessa cisão, é marcada por uma profunda sensação de tragédia, de injustiça. Ali, que era o genro de Muhammad, eventualmente ele vai se tornar o 4º califa, mas o seu governo se tornou turbulento e toma um rumo muito decisivo com o filho de Ali, Hussein. Lá no ano de 680, ainda no século VII, em uma planície desértica lá, que hoje é o atual Iraque, Hussein, que é o filho de Ali, e um pequeno grupo de seguidores e inclusive de familiares, eles se levantaram contra o que eles consideravam ser a tirania e a corrupção do califado, dos governadores, dos líderes sunitas da época. E aí, nessa batalha, nesse confronto entre xiitas e sunitas ali, os xiitas são cercados e brutalmente massacrados. E esse evento que culminou na morte de Hussein, ali onde hoje é o atual Iraque, não é apenas um fato histórico para os xiitas não, tá, gente? Inclusive, ele virou o modelo central de sua identidade. O assassinato de Hussein pelos sunitas é o mito fundador que vai se repetir e ser reencenado todos os anos, por exemplo, em um ritual que se chama Ashura, que é um período de luto intenso. E o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, é que o martírio de Hussein vai transformar o sofrimento dos xiitas em ato redentor. Ou seja, ser xiita hoje em dia, em grande medida, é se identificar com a figura de Hussein, com essa figura do justo que se sacrificou na luta contra a opressão sunita. Então, o braço xiita do Islã encarna como se fosse uma teologia da resistência, entende? Por isso que a gente vê que eles são tão ativos e reativos politicamente. Essa narrativa de minoria justa, de minoria perseguida, veio moldando a psique coletiva xiita por séculos. Não só a psique, mas a cosmovisão xiita. E ela é absolutamente crucial para que a gente possa entender o Irã moderno. O Irã se vê como a vanguarda de uma luta cósmica contra a arrogância e a injustiça global, como se fosse uma reencarnação moderna daquele drama do confronto lá que matou Hussein no século VII, entende? Por um dos ramos majoritários do xiismo, que é o duodecimano, que aliás é justamente a religião oficial do Irã, houve quantos imames? 12. Esses 12 imames foram descendentes diretos de Ali. De lá para cá, tiveram 12 imames, segundo os xiitas. Imames são líderes espirituais, né? E esse 12º imam seria conhecido como Mahdi. E ele, por sua vez, não teria morrido, segundo a crença xiita. Ele teria entrado em um estado de ocultação ali no século IX. E eles acreditam que esse imam, o Mahdi, vai retornar nos fins dos tempos como uma figura, como um Messias para restaurar a justiça na Terra. Olha só que interessante, essa crença xiita em um líder oculto suscita toda uma cultura religiosa xiita, como se fosse uma esperança poderosa, escatológica, que a gente chama assim essa religião, ou seja, de salvação, cria toda uma expectativa ali na tradição religiosa de que não importa quão grande seja a opressão do presente, a justiça divina vai prevalecer no final, com o retorno de Mahdi. Então, dado todos esses contornos, a gente pode saltar lá do século VII e IX agora para o século XX e fazer a pergunta, como é que afinal essa teologia da resistência,
como é que essa expectativa de um Messias se transformaram na base ideológica de um Estado moderno revolucionário, que é o Irã. Até 1979, o Irã era uma monarquia governada pelo Shah Reza Pahlavi, que era um dos fortes aliados dos Estados Unidos. Olha só que interessante. Há um histórico de aliança da monarquia iraniana com os Estados Unidos e também depois com o Estado de Israel. Mas tudo vai mudar com a figura que vocês já devem ter ouvido por aí esse nome, do Ayatollah Khomeini. Khomeini, ele vai desenvolver uma teoria política /religiosa explosiva chamada tutela do jurista islâmico. De uma forma geral, simplificada aqui, só para a gente encaminhar essa questão, o Khomeini vai argumentar que na ausência daquele imã oculto, lembra? Que vai voltar ainda para salvar e restituir a paz no fim dos tempos. Na ausência desse imã, do Mahdi, a liderança da nação deve caber a quem? Deve caber ao clérigo mais sábio e justo, que então deveria governar em seu nome, governar os xiitas e o Islã enquanto ele não vem. Então isso foi, digamos que, revolucionário, porque Khomeini pegou a tradição daquela espera passiva pelo Mahdi, por aquele imã oculto, e transformou essa espera passiva agora em um chamado à ação política imediata. Entendem? Ele fundiu a narrativa do martírio lá de Hussein, da Karbala, lá na região do Iraque, do filho de Ali, do sucessor do profeta Mohammed. Ele fundiu toda essa dinastia com as teorias anti-imperialistas do século XX. Ele criou uma ideologia agora teológico-política muito potente. Passou a chamar os Estados Unidos como o grande Satã e passou a chamar Israel como sendo o pequeno Satã, justamente pela aliança entre Israel e Estados Unidos. E os satãs, então, segundo Khomeini, não eram apenas adversários agora geopolíticos. Não. Por sua vez, eles eram manifestações modernas da tirania que Hussein, filho do Ali, combateu lá desde o século VII. Entendem? Então a Revolução Iraniana aqui de 1979 não foi apenas uma mudança de governo. Foi como se fosse uma materialização dessa visão de mundo. O Irã se tornou a primeira e única teocracia xiita do mundo, que é justamente quando a autoridade religiosa do líder supremo se sobrepõe à autoridade política eleita. Aqui, tradição religiosa e política, então, nessa teocracia se juntam. Teocracia é a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, no Vaticano, né? Em que o Papa é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e líder religioso. Mas aqui eu gostaria de voltar com vocês, para a gente começar a encerrar aqui, a nossa pergunta inicial. Depois disso tudo, o conflito entre Irã e Israel, que a gente infelizmente está vendo ainda hoje, é religioso? Pivô desses mísseis que estão voando aí ainda é a tradição religiosa? Bom, enquanto cientista da religião, a minha resposta seria que não, em sua essência não é. Mas toda essa história faz parte sim desse conflito, como se fosse uma linguagem, ou como se fosse uma justificativa, um motivo para que ele se inflame ainda mais, entendem? A disputa é claramente por influência regional, a disputa é claramente por tecnologia nuclear, por segurança, por poder econômico, ou seja, a disputa é guiada por interesses de Estados-nação e não por interesses religiosos de crença, por exemplo. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, a liderança iraniana instrumentaliza de forma magistral, digamos assim, toda essa narrativa xiita justamente para legitimar suas ações. Ou seja, a resistência contra Israel, ela não é apresentada como uma simples estratégia geopolítica,
Pelo contrário, ela é apresentada também como um dever sagrado, como sendo aquela continuação daquela luta de Hussein contra a injustiça sunita, mas agora contra a injustiça imperialista também. O programa nuclear que dizem que o Irã tanto está desenvolvendo, se for o caso, não é apenas só sobre dissuasão e poder, mas pode ser sobre a soberania de uma nação cercada, segundo a narrativa xiita, por tiranos. Então, assim, entendem que a religião aqui oferece elementos narrativos que podem dar sentidos, que podem mobilizar toda uma população, que pode transformar soldados em mártires e os adversários políticos em inimigos cosmológicos, uma batalha do bem contra o mal. Então, por mais que a religião e a tradição religiosa não seja o pivô, ela, com certeza, pode ser apropriada pelas questões geopolíticas para inflamar, inclusive, o conflito. Então, quando a gente olha para o Irã, hoje, no século XXI, 2025, a gente não pode ver uma coisa homogênea, um monólito, um fanatismo apenas. A gente tem que entender que ali existe uma nação complexa, uma nação que é herdeira de uma tradição religiosa forjada na dor da separação, forjada nessa memória do martírio lá secular do século VII, IX, forjada nessa esperança messiânica da volta do 12º imã, do Mahdi. A gente vê como que essa profunda trama simbólica foi reinterpretada e é mobilizada agora no século XXI para criar um dos projetos teocráticos políticos mais singulares e mais desafiadores do nosso tempo. Então, compreender o xiismo, gente, não é justificar as ações do regime iraniano, não estou fazendo isso, pelo contrário. É uma ferramenta muito poderosa que a gente tem para desmontar as narrativas reducionistas, as narrativas simples, sabe? Entender que a religião raramente é a causa primária dos conflitos, mas olha, ela é quase sempre o mais potente e perigoso dos instrumentos desse conflito. A religião, a tradição religiosa fornece, por exemplo, um roteiro pelo qual esses atores geopolíticos vão lendo as suas ações, vão inscrevendo e justificando suas ações numa história muito maior. Nessa história, como eu já acabei de dizer, do bem contra o mal, da luz contra as trevas, da própria dinastia da tradição sagrada de Deus já lá na Terra. Então, o verdadeiro desafio que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo pra gente não é perguntar se religião é envolvida ou se ela é a grande vilã desse conflito, mas é justamente perguntar como ela está envolvida. Assim como a gente pode perguntar como a economia, como a política, como a geografia, como os recursos, como o poder está envolvido, entendem? Como uma história de uma sucessão de quase 1.400 anos ainda reverbera no design de um drone, por exemplo. Como é que o luto de um mártir lá do século VII pode alimentar a retórica de um líder aqui no século XXI? Responder essas perguntas que a gente vai sair das notícias do senso comum e começarmos a entender e tocar o coração pulsante da história humana e da importância das tradições religiosas nela. E é essa jornada que eu convido você a fazer aqui junto comigo no canal do Instituto Numinário. Esse é apenas o primeiro vídeo. Vou fazer um segundo vídeo agora sobre Israel, o judaísmo e o sionismo religioso, para a gente começar a entender melhor o papel das tradições religiosas nesses conflitos, de uma maneira crítica, analítica e, é claro, solidária a todas essas vítimas ali no Oriente Médio por esses dias e nesses anos todos. E vale ressaltar que, no fundo, esse conflito não é sobre muçulmanos contra judeus. Pelo contrário, a tônica dele é muito mais geopolítica e a tradição religiosa, obviamente, é só uma camada de todos esses estratos que
estão escalando ainda hoje. Segue aqui o canal, curte esse vídeo e fica atento que já já eu posto o próximo.